Muito boa noite. Neste dia 17 de setembro de 2020, pela graça e pela misericórdia de Deus, retornamos aqui para falarmos um pouco mais sobre um texto da Palavra de Deus, meditarmos nele, segundo aquilo que o Espírito Santo coloca no nosso coração. E se coloca no nosso coração, aleluia, é para mim, mas certamente também será para você, aquele ou aquela a quem o Senhor impulsionar, fazer alguma coisa para ouvir essa palavra, para ver este vídeo em algum momento. Eu não me preocupo nesse momento com quem está vendo ou com quem irá ver depois. A minha única preocupação na realidade é fazer aquilo para o que o Senhor me chamou para fazer neste tempo. A minha única preocupação na realidade é, independentemente da minha falibilidade, como todos nós temos, de cumprir a ordem que veio para mim. Então, nesse sentido, e já falando sobre nossas falhas, nossos defeitos, e com isso eu não estou dizendo, o pastor Eric está em erro, está em pecado, nada disso. Mas é que nós precisamos ter realmente a consciência de que nós não somos perfeitos, de que nós somos falhos, nós somos pecadores, sim, porque ainda não estamos na glória. Mas ainda assim, Deus nos ama, Deus nos quer, Deus nos chama e Deus nos usa, sim, nos usa para manifestar ao mundo o seu amor e também para anunciar ao mundo a mensagem que Jesus Cristo deixou para cada um de nós. É dever de cada um de nós anunciar que a salvação é dada, que a salvação é chegada, que a salvação é só por meio do perdão dos pecados, pelo sangue que Jesus derramou na cruz, da cruz do Calvário, e que a salvação vem somente por meio de Jesus. É o que a palavra de Deus ensina, é o que a palavra de Deus demonstra e é o que eu creio. Senão eu tornaria as palavras de Jesus mentirosas. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ou seja, mesmo sabendo que nós somos pecadores, que o homem, o gênero humano é pecador, Jesus veio, salvou o homem, resgatou o homem. Eu digo homem, o gênero humano, oferecendo ao gênero humano a possibilidade, algo que era impossível para o homem conseguir, Deus fez isso através de Jesus Cristo. E por quê? Porque o homem precisava de perdão, porque o homem precisava ser liberto do pecado. Ser liberto do pecado no sentido de não estar mais irremediavelmente escravizado, acorrentado para o pecado, inclusive para a morte eterna. Disso Jesus Cristo resgatou a todos os que nele creram, creem e crerão. O texto de hoje, e ainda dentro da temática separados por Deus e separados para Deus, é um texto que também é por demais conhecido e eu também não me importo. Eu sei que muitas pessoas já leram esse texto, já ouviram inúmeras pregações neste texto e certamente já estudaram bastante também nesse texto. Mas ainda assim eu quero trazer algo, aquilo que Deus colocou no nosso coração, como eu disse. E esse texto está lá no livro do profeta Isaías, em seu capítulo 6, onde eu vou me deter principalmente no versículo 7. Isaías, capítulo 6, versículo 7. Com ela tocou a minha boca e declarou-me: vê, isto tocou os teus lábios, a tua culpa será removida e o
teu pecado está perdoado. Glória a Jesus. Percebem a grandiosidade desse momento? O contexto, é claro que os irmãos já conhecem. Naquele ano em que morreu o rei Uzias, Isaías teve uma visão. Ele disse que ele tinha visto o Eterno sentado sobre um trono alto e exaltado. Diz o texto que a aba do seu manto preenchia todo o templo. Ele falou dos serafins, viu os serafins exaltando a majestade, a santidade de Deus. Disseram os serafins que a glória de Deus estava plena na terra, a glória de Deus inundou a terra, a glória de Deus inunda a terra. Nesse texto aqui na King James atualizada diz: toda a terra está plena da glória do Senhor. Mas vejam, e aí é que nós entramos na necessidade da purificação. E o tema da nossa reflexão hoje é exatamente esse. A purificação para Deus é maior, é muito mais do que um mero ritual. Ela não deve ser alcançada e não é alcançada quando nós nos submetemos a rituais de purificação. Nós vamos ver isso agora no decorrer do texto. Uma coisa que chama atenção aqui no versículo 5 foi o modo como Isaías se comportou ali. Versículo 5 ele diz assim: então bradei eu. E quando ele disse bradei eu, ele falou realmente, o texto dá a ideia de que foi uma confissão, mas uma confissão mais do que sentimental. Foi uma explosão que Isaías teve ali. Eu bradei. Foi algo que Isaías ele teve que colocar para fora. Ele sentiu o peso da presença de Deus, da santidade de Deus ali naquele lugar. Ele sentiu-se confrontado. Até então nenhuma palavra tinha sido dita a ele, Isaías, diretamente. Ele apenas assistia tudo o que estava acontecendo, via os serafins contemplando a formosura de Deus, glorificando a majestade e a santidade de Deus. Estavam ali na presença de Deus, circundando a Deus, fazendo parte daqueles que estavam ali junto a Deus, próximos de Deus, gozando da intimidade de Deus, sendo ali muito próximo de Deus. Ele ouviu então e viu o que estava acontecendo. Ninguém pediu para que Isaías falasse também. Reparem bem no texto, aleluia. Ele só viu que ao som das vozes dos serafins, os batentes das portas tremeram e o templo ficou repleto de fumaça. Aquela conjugação de imagens e de sons, a visão da glória de Deus ali naquele momento, fez com que Isaías tivesse uma reação. E aqui a gente já pode tirar a primeira lição. A presença de Deus, ela vai provocar sempre algum tipo de reação nas pessoas. Algum tipo de reação a presença de Deus vai fazer. Ou você vai se dobrar diante da presença de Deus, do amor de Deus, da glória de Deus, da santidade de Deus. Ou você, reconhecendo os seus erros, ou você vai querer fugir da presença de Deus por N motivos. Foi o que aconteceu com Adão lá no Éden, e é o que acontece com o gênero humano desde então. Mas vejam o que Isaías disse aqui. Ninguém pediu de novo para que Isaías falasse. Ninguém fez nenhum tipo de pergunta para Isaías. A manifestação de Isaías, essa confissão enérgica, essa confissão audível, essa confissão
que veio do profundo do coração, do coração de Isaías, das profundezas, da intimidade de Isaías. Ele bradou: ai de mim, não tenho salvação, porquanto sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Em outras versões, há um trocadilho que faz uma inversão: homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Isso não altera. E os meus olhos contemplaram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Olha que coisa extraordinária. Primeiro de tudo, ele reconheceu: ai de mim, não tenho salvação. E ele bradou isso. Meus queridos irmãos, não há nada que o homem possa fazer para conquistar a simpatia de Deus, para angariar a misericórdia de Deus, para ser merecedor da benignidade de Deus. Não há. Porque no homem não há nada que possa ser dado a Deus para dizer: não, este merece, aquele não merece, porque na verdade todo o gênero humano está corrompido pelo pecado. E isso é preciso que seja dito. É preciso que os pregadores preguem isso com muita vontade, com muita altivez, não altivez no sentido de superioridade, mas com a convicção de que a palavra de Deus tem que ser pregada na sua integralidade. Como alguém vai querer ser perdoado do seu pecado, ou vai entender que tem pecado, que ele é pecador, que precisa ser perdoado, que precisa da graça de Deus, que precisa ser salvo, se ele não entender que ele está irremediavelmente perdido e condenado por conta do pecado? Os pregadores precisam falar isso com toda a autoridade hoje. É tempo, é mais do que tempo de que a igreja continue pregando isso, aleluia, porque é a mensagem que esse tempo está pedindo. Na verdade, é uma mensagem para todo tempo, mas neste tempo tão difícil, neste tempo com tantas lutas, com tantas dificuldades, com tantas pessoas fazendo o que bem entendem, achando que não tem que prestar contas a Deus, com tanta dor e sofrimento, as pessoas precisam entender que os sinais da vinda de Jesus estão se cumprindo e ele vai voltar como prometeu e vai buscar a sua igreja. E a vontade de Deus é que que todos estejam dentre aqueles que irão ser salvos, não pelos seus méritos, não pelos seus sacrifícios, não pelas suas esmolas, não pelo bem que fez durante a sua vida, mas unicamente pelo sangue de Jesus. Ou seja, você precisa reconhecer o seu pecado, você precisa confessar o seu pecado, você precisa dizer: Deus, eu entendo porque seu filho Jesus morreu naquela cruz e foi por mim. Eu quero Jesus como meu Salvador, eu preciso de Jesus como meu Salvador. Não estou fugindo do texto, porque a declaração, esse brado, essa confissão de Isaías foi profunda. Ai de mim, não tenho salvação. Olha, aqui é um contraste, meu Deus, maravilhoso, assustador e maravilhoso. Isaías, um homem comum, um homem mortal, um homem com problemas, com defeitos, com pecados como qualquer um de nós, ali estava. Ah, mas foi em visão? Sim, mas ali estava. Quantos em sua vida tiveram esse tipo de visão? Ou puderam ter esse tipo de visão? Ali estava Isaías e ele foi confrontado. Ele se sentiu confrontado pelo ambiente, mas não só pelo ambiente, mas sobretudo pela grandeza, pelo maravilhoso amor, pela santidade de Deus ali naquele lugar. Ai de mim, não tenho salvação. Então, como um homem que não tem salvação, como uma pessoa que é pecadora, como uma pessoa que não tem mérito nenhum, ali estava, tendo aquela experiência com Deus. E aqui nós já temos outra lição: não importa o seu estado, você pode ter uma experiência
tremenda com Deus, não exatamente como Isaías teve, mas uma experiência com Deus que vai modificar profundamente a sua vida. Ai de mim que não tenho salvação, ai de mim, não tenho salvação. O que Isaías disse, eu não posso fazer nada por mim. O que posso eu fazer para estar aqui? O que posso eu fazer para permanecer aqui? O que posso eu fazer? Ai de mim, não tenho salvação. E o motivo, ele descreve logo a seguir: porquanto sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Antes de prosseguir na análise do texto, ele falou dele em primeiro lugar. Sou um homem de lábios impuros. O que ele quis dizer? Que só os lábios dele estavam sujos? Só os lábios dele eram impuros? Não, ele estava dizendo que os lábios, aqui é uma representação de todo ser de Isaías. Porque os lábios não podem ser puros se não há pureza no restante do corpo. Isso quer dizer que se o corpo inteiro não é puro, integralmente, 100%, todos os dias, em todas as horas do dia ou da noite, em todo o tempo, se houver alguma mínima impureza, a impureza já se faz presente, já se faz notar e contamina todo o resto. E ele disse, sou um homem de lábios impuros. E aqui é importante a confissão, é importante o reconhecimento. Ele não quis esconder nada de Deus, como também não temos que esconder nada de Deus, porque ele já nos conhece. Ele conhece você como conhece a mim. De nada adianta querermos dizer, não, eu não fiz, não, não quero, não, não quis, mas fez. Não, eu não sou assim, mas eu acabei, foi assim, mas fez. Eu não estou agindo correto, mas fez. É preciso que reconheça o erro, é preciso que reconheça a falha, é preciso que reconheça o pecado, mas o seu pecado. Assim como é preciso que eu reconheça o meu pecado, o meu erro, a minha falha, o meu desvio de caráter, a minha palavra mal colocada, o pensamento ruim, qualquer coisa que afeta a vida do ser humano, que ofenda a santidade de Deus, que não é do agrado de Deus. Veja bem, porquanto sou um homem de lábios impuros. Então ele não procurou se esconder de Deus, não procurou principalmente se justificar diante de Deus. Ele apenas confessou o seu estado, a sua condição a Deus, diante de Deus e diante de todos os que ali estavam, porquanto sou um homem de lábios impuros. Em primeiro lugar, ele falou dele. E em segundo lugar, ele reconheceu não só o estado dele, mas o estado de todos aqueles que estavam com ele no ambiente terreno e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Então ele está dizendo, eu não tenho salvação. E ele diz, porquanto sou um homem de lábios impuros. Agora, se ele também diz que vive no meio de um povo de lábios impuros, isso significa dizer também que aqueles no meio em que ele vivia, nenhum deles também teria salvação. Porque todos eram impuros diante de Deus. Não eram só os lábios que tinham que estar puros, mas todo o corpo, todo o coração, toda a alma, todo o sentimento, todo o espírito, todo o ser de cada pessoa tem que estar puro diante de Deus. Tem que ser purificado. E ele diz aqui, e vivo no meio de um povo de lábios impuros. E ele é um povo escolhido de Deus. Era o povo judeu, era o povo pelo qual o amor de Deus se manifestou a todas as pessoas da terra. Foi o povo, por meio desse povo, que Deus transformou a história da vida humana, fazendo-se conhecer e fazendo vir Jesus Cristo para salvar. Mas mesmo este povo escolhido, pelo fato de ter sido escolhido por Deus, não era suficiente para eles se afirmarem como bons, como merecedores, como salvos, como isentos de culpa ou de erro.
Pelo contrário, exatamente neste povo, ou por esse povo, deveria haver a iniciativa de reconhecimento do erro, de reconhecimento da falha, de reconhecimento do pecado, porque Deus, ele não se agrada daquele que se exalta. Deus dá graça aos humildes. Ora, Isaías primeiro, ele falou do seu erro, do seu pecado, do seu estado, da sua condição. Depois, ele reconheceu o estado geral do povo, o estado geral de todos aqueles com os quais ele convivia, no meio daquele povo que ele vivia. Há muitas pessoas que andam invertendo isso hoje. Gostam muito de apontar para os outros, gostam muito de apontar para o pecado dos outros, aleluia. Gosta muito de falar dos erros das pessoas e dizer que aquele outro, ou aquela e aquela outra erraram e pecaram e não deveriam ter falado, e não deveriam ter cantado, e não deveriam ter feito, e não deveriam ter escrito, e não deveriam um monte de coisas. Mas qual é a posição de cada pessoa que se comporta desse jeito diante de Deus? A preocupação da pessoa, quando se torna ela se coloca numa posição frágil. Porque quem é ela para apontar os erros dos outros? E Jesus ensinou, você está preocupado em querer tirar o cisco do olho do seu irmão? Mas você não percebe que você tem uma trave no seu olho. Então primeiro tira a trave do teu olho, depois você pensa em tirar o cisco do olho do teu irmão. Você que acha que é cumpridor de todas as coisas, que é cumpridor da lei, atire a primeira pedra nessa mulher aqui. Você não tem pecado? Atire a primeira pedra. Há muita gente se preocupando em apontar os erros, os defeitos e as falhas dos outros, todos se colocando numa posição de julgadores. Mas onde está a sua posição de pecador diante de Deus? Onde está essa declaração de Isaías dita por você? Ai de mim! Ai de mim! Onde está, meu irmão, minha irmã, a tua declaração, a tua confissão diante de Deus? Porque é a mesma que eu também tenho que fazer. Percebe isso? Mas independentemente disso, ou apesar disso, melhor dizendo, vejam o que Deus fez. Porque o próprio Isaías diz, a despeito de reconhecer que eu não tenho salvação. Por quê? Porque eu sou um homem de lábios impuros. Além disso, eu também vivo no meio de um povo de lábios impuros, ou seja, todos nós estamos na mesma situação de erro, de pecado, de condenação. Eu preciso, como eles também precisam, do perdão e da purificação de Deus. Ainda assim, os meus olhos contemplaram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Olha a maravilha do amor de Deus. Mesmo sabendo o nosso estado, mesmo vendo o nosso estado e mesmo não tolerando o pecado. Ele ama o pecador, mas não tolera o pecado. Porque o pecado não é algo para ser tolerado. Não é algo para ser acariciado todos os dias. Não é algo para ser cultivado. O pecado é para ser exposto. O pecado é para ser rejeitado. O pecado é para ser combatido. O pecado é para ser abandonado. O pecado é para ser deixado para trás, deixado de lado e andar na presença de Deus todos os dias. Não é algo para ser convivido como um mal necessário. Não. Pecado é pecado, e a palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. Então como é que você vai querer cultivar algo na sua vida que a única paga que vai lhe dar vai ser a morte? E se é importante que eu entenda isso, é importante que eu entenda isso e fale sobre isso. Cada um de nós devemos falar isso uns aos outros. Devemos nos admoestar uns aos outros, mas ao mesmo tempo também devemos dizer isso ao mundo. E é por isso que temos que estar purificados. Vejam bem como se faz isso. Imediatamente após esta confissão, e somente após esta confissão de Isaías,
Porque quando você faz essa confissão, você reconhece a sua condição. E a primeira condição para que você seja purificado, para que você seja perdoado, é você ter consciência do seu estado. Porque se você disser eu não fiz nada, eu não preciso de perdão, você não vai ter o perdão. Percebe isso? Por isso que muitas vezes quando entregamos um folheto, por isso que quantas vezes nós pregamos o evangelho a muitas pessoas, elas dizem logo que isso, mas eu não roubei, eu não mato, não faço nada, não faço mal a ninguém, eu não sou como aquele outro lá. Então, para que a primeira condição para que a pessoa receba o perdão de Deus é o reconhecimento da sua condição de pecador e que precisa da misericórdia e do amor de Deus na sua vida. Foi o que Isaías fez. Ele reconheceu a sua condição diante de Deus. Reparem no que aconteceu em seguida. No versículo 6 diz que imediatamente não houve uma pausa, não houve um momento na eternidade ali de que as coisas, não houve uma reunião, não houve imediatamente um dos serafins voou até onde eu estava, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Aqui nós precisamos falar algumas coisas. A primeira coisa é que esta brasa viva não foi tirada de qualquer lugar. Não era um tição fumegante, era uma brasa viva, que havia se tirado de onde? De uma churrasqueira ou de algum outro lugar, de um vulcão. Não, foi tirada do altar. Qual altar? O altar que estava ali, diante de Deus. Do altar. Você não vai ser purificado se você não for tocado pelo altar que está no alto, pelo altar que está diante, aleluia, diante do trono de Deus. Não há purificação, não há perdão pelos seus méritos, pelos seus meios ou pelos rituais que você pensa em fazer. Você pode se banhar em águas quantas vezes quiser. Você pode fazer inúmeros gestos exteriores, inúmeras manifestações de sacrifício. Mas a única coisa que vai realmente ser ouvida, que vai ser percebida pelo céu, vai ser a sua confissão. E essa confissão refletindo exatamente o que você sente, o que você pensa a seu respeito, o reconhecimento do seu estado. Somente aquela brasa que foi tirada do altar, não outra, e não de outra maneira. Foi tirada do altar com uma tenaz. Chama a atenção porque que o serafim, que é uma espécie de anjo, há uma hierarquia entre os seres angelicais, tem anjo, arcanjo, querubim, serafim. Por que que o serafim poderia ter pegado essa brasa viva com suas mãos? Mas ele pegou aquela brasa com a tenaz. Porque ele iria se queimar? Lógico que não. Mas ele pegou aquela brasa do altar com uma tenaz, para que ele mesmo não tivesse contato com aquela brasa. Por que estaria errado? Vamos ver a continuação do texto. Com ela tocou a minha boca e declarou-me: vê, isto tocou os teus lábios, a tua culpa será removida e o teu pecado está perdoado. O que este texto nos ensina, para que não se diga que foi o anjo que perdoou, que foi o serafim que perdoou, que foi um ato do serafim que perdoou o pecado. O pecado é algo, o perdão só pode ser ministrado e dado por Deus. Não há intermediários. Por isso que o anjo pegou aquela brasa viva com uma tenaz, para não ter contato com ela. Ou seja, o perdão ia ser levado não por ele, serafim,
mas pela brasa viva que estava no altar de Deus. E a brasa, não ele, mas a brasa que ele pegou com a tenaz, foi com esta brasa que ele pegou com a tenaz que ele tocou na boca de Isaías. Isso quer dizer que o perdão só pode vir de Deus. O perdão só pode vir do alto. O perdão só pode ser iniciativa de Deus. O perdão só pode ser ministrado por Deus. O perdão só tem efeito quando feito por algo que vem do alto do altar de Deus. Só vem em direção a você pelo amor de Deus. Vê. Isso tocou os teus lábios. Ele declarou, vê, isso tocou os teus lábios. É preciso que a gente entenda que Deus quer que veja, que a gente veja o que está acontecendo. Ali foi uma personificação daquilo que Deus faz na vida do homem. Porque é preciso que o homem perceba o agir de Deus, sinta o agir de Deus. Da mesma maneira como Isaías, quando no início ele foi confrontado pela santidade de Deus e fez aquela confissão. Da mesma maneira, quando o homem reconhece o seu estado diante de Deus, reconhece ali a presença de Deus, e não tem como não reconhecer a presença de Deus e querer reconhecer o amor de Deus, não, faz tudo parte do agir de Deus. Você, com a presença de Deus, você reconhece o seu erro, o seu pecado, o seu estado, que necessita do amor e da graça dele. Você, naquele momento, você sente o amor de Deus presente na sua vida. E quando você confessa os seus pecados diante de Deus, quando você aceita Jesus, confessa Jesus como seu Salvador, naquele instante, você sente que algo diferente aconteceu na sua vida. É inconfundível. Vê, isto tocou os teus lábios. Interessante que quando ele tocou nos lábios de Isaías, e todos os pregadores já falaram isso, ele não queimou os lábios de Isaías. Então o perdão de Deus, a purificação de Deus, não vem no dano ao seu corpo, não vem a flagelar o seu corpo, muito pelo contrário. Há muitos que procuram se flagelar em busca de perdão. Não há. O perdão só pode vir pela parte de Deus desse jeito, por meio da confissão, do reconhecimento do seu estado. E veja bem, ele com ela tocou a minha boca, não esfregou na minha boca. Ele não pegou aquela tenda, com a tenaz, aquela brasa viva, e não forçou no lábio de Isaías. Não esfregou no corpo inteiro de Isaías, no rosto de Isaías, nos olhos de Isaías. Tocou nos lábios de Isaías. Basta um toque do Senhor na sua vida. Aleluia. Basta um mover do Senhor na sua direção, na sua vida. E você tem todo o seu corpo, aleluia, perdoado, toda a sua vida perdoada, todo o seu ser perdoado e todo o seu ser transformado. Esse é o significado do que o serafim falou logo a seguir. Vê, isto tocou os teus lábios. E a tua culpa será removida. E o teu pecado está perdoado. Isso quer dizer que a tua culpa será removida, ou seja, não vai permanecer diante de Deus. O teu pecado está perdoado. Ou seja, Isaías, agora você tem salvação. Você disse antes, ai de mim, não tenho salvação, porquanto sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Eu também sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Você se vê assim também, meu querido irmão, minha querida irmã? Você se vê como um homem, como uma mulher de lábios impuros e vive também no meio de um povo de lábios impuros? Ainda assim, mesmo sendo pecadores,
O Senhor nos ama e nós podemos contemplar o Rei, o Senhor dos exércitos, todos os dias em nossa casa, todos os dias no culto, todos os dias no culto que se presta em casa, todos os dias ali no seu quarto. Você pode buscar a presença de Deus sabendo que você vai encontrar a Deus ali. Você pode clamar o socorro de Deus sabendo que você vai ser ouvido por Deus. Porque o que Ele quer é o seu coração. Não o seu coração lotado de rituais, não o seu coração lotado de coisas mundanas, mas um coração que está limpo, que está purificado. E por isso as palavras que forem pronunciadas pelos seus lábios, pela sua boca, serão palavras para edificar, não para destruir ninguém, não para acusar ninguém, não para fazer mal a ninguém, mas palavras de vida e palavras para a vida eterna. Porque o Senhor precisa de pessoas neste tempo, com coração puro, com coração purificado, com lábios purificados, com a vida purificada, para dizer: olha, todos vocês podem contemplar o Rei, o Senhor dos exércitos. Todos vocês podem ter salvação. Todos vocês podem ter o pecado perdoado. Todos vocês podem ter salvação em Cristo Jesus. Por isso que é tão importante que o povo de Deus se apresente desse modo diante de Deus. Por que Deus lá atrás tinha estabelecido aqueles rituais de perdão, de purificação, inclusive para o sacerdote, que uma vez no ano ele tinha que passar por uma purificação intensa, gestual, ritual, para que ele pudesse entrar no Santo dos Santos. E ali então, uma vez no ano, pedir perdão por ele próprio e pelos pecados do povo, independentemente dos rituais que cada um do povo fizesse ao longo do ano. Porque era preciso que eles tivessem essa noção, eles tivessem esse entendimento. Não há um puro, não há um justo sequer. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas destituídos da glória de Deus não significa dizer que você não vai poder mais ter acesso à glória de Deus. Porque nós lemos no versículo 3 o que os serafins disseram, clamavam uns aos outros: eis que toda a terra está plena da glória do Senhor. Então está disponível para que você veja. Está disponível para que você tenha a glória do Senhor na sua vida. Está disponível para que você receba esta glória do Senhor na sua vida mediante o perdão dos seus pecados em Cristo Jesus. Está disponível para que você seja salvo em Jesus Cristo. E quem tem que dizer isso ao mundo, neste tempo ou em tempos difíceis, em tempos mesmo de perseguição, de dor, de angústia e dor, não é a voz dos que vão dizer que está melhorando, vai melhorar, que vai depender de vacina, ou que não vamos mais ser os mesmos, vai ser um novo normal, um outro normal. Nada disso. Isso tudo pode acontecer. Mas a resposta, aleluia, está em Cristo Jesus. E disso a humanidade não vai poder se afastar nunca. As perseguições podem vir contra a igreja do Senhor. As perseguições podem vir contra aqueles que falam e pregam o nome do Senhor. E pregam em nome do Senhor. Mas a palavra, aleluia, a palavra está dita, a palavra está proclamada. A palavra que foi dita pela boca do Senhor não vai voltar atrás, não vai voltar vazia. E o que Jesus ensinou? Que contra a igreja as portas do inferno não vão prevalecer. As portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. A igreja não vai ser destruída. Há muitos pregadores dizendo isso, e é verdade. Querem destruir a obra de Deus, querem calar o povo de Deus, querem proibir a pregação do Evangelho de Deus, querem taxar o povo de Deus disso, daquilo.
mas saibam que vão prestar contas diante daquele que teve um encontro com Saulo antes de ele ser apóstolo Paulo. Ele achando que estava abafando, né, na linguagem popular. Não, eu estou fazendo aquilo que agrada a Deus. Na verdade, não estava. Ele estava perseguindo os cristãos, achando que estava fazendo um bem ao povo, estava fazendo um bem para as pessoas. Não, é isso mesmo, esses aí são da seita do caminho, esses daí são da seita, uma seita estranha, não tem nada a ver com o judaísmo, não tem nada a ver com a nossa cultura, não tem nada a ver com a nossa formação, buscando inclusive apoio entre os romanos para validar, dar aspecto de legalidade à sua perseguição, com seus atos, com sua atitude, buscando apoio no Império Romano. Quando Jesus se encontrou com ele, ele só falou isso: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Ali, aquilo caiu como uma bomba na cabeça de Saulo. Ele entendeu que ele não estava só perseguindo as pessoas, não estava só perseguindo cristãos que estavam desamparados, solitários, envoltos numa lavagem cerebral ou coisa parecida, como muitos fazem em muitos lugares do mundo. Ele entendeu que aqueles cristãos que estavam sendo perseguidos, aquelas pessoas, estavam sendo perseguidas por amarem a Jesus e obedecerem a Jesus. Ele entendeu que quando ele estava fazendo isso com eles, estava fazendo ao próprio Senhor Jesus. E foi o que ele foi dizer. E ali naquele encontro, mais uma vez, aquele encontro com Jesus modificou profundamente o entendimento de Saulo. Aquela convicção errada de Saulo, pensamento errado de Saulo, sentimento errado, tudo errado na vida de Saulo, foi transformado a partir daquele encontro com Jesus. Isaías também teve a sua vida transformada nesse momento. Veja bem, a sua vida e a minha vida já fomos transformados por um e mais encontros com Jesus. Não digo apenas aquele memorável dia da nossa salvação, quando nós aceitamos o Senhor Jesus como nosso Salvador pessoal, mas em seguidos encontros com o Mestre, em que Ele nos fala, nos orienta, nos alimenta na Sua palavra, nos enche com o poder do Espírito Santo de Deus e nos dá poder, o Espírito Santo de Deus, para pregar a palavra do Senhor com autoridade. E não apenas a palavra que sai dos nossos lábios já purificados, mas pela conduta da nossa vida. E nós temos que fazer isso ao mundo, nós temos que dizer isso ao mundo. Eu, antes de apontar os erros dos outros, ou criticar os outros, ou julgar os outros, eu tenho que ver como eu estou diante de Deus, e essa, na verdade, tem que ser a minha preocupação. Porque se o mundo está tendo maus exemplos por determinadas pessoas em alguns lugares do mundo, o meu exemplo tem que refletir algo completamente diferente. O meu exemplo tem que ser pautado não no meu intelecto, não nas minhas palavras, no meu conhecimento, nos meus sentimentos. Tem que ser pautado unicamente em Jesus Cristo. Tendo o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Tendo a mente de Cristo comigo. Tendo a presença do Senhor comigo. Tendo a presença do Espírito Santo de Deus na minha vida, dando-me poder para viver aquilo que prego, mas, sobretudo, de mostrar ao mundo que Jesus Cristo está vivo e que Ele é a única esperança. Percebem por que a transformação não pode ser por meio de meros rituais? Tem que ser algo que venha de dentro, que comece de dentro. E a partir de dentro, então, do mais íntimo do nosso ser, refletir e alcançar todo o nosso exterior. Isso só pode ser feito pelo poder de Deus. É Satanás que tocou, ou melhor, é Satanás que segurou a brasa que tocou no lábio de Isaías.
Muito mais do que isso faz o sangue de Jesus. Ali precisou essa tenaz segurando esta brasa viva, o altar de Deus. Depois o próprio Senhor Jesus, o Filho unigênito de Deus, o Cordeiro Imaculado. Ele se ofereceu naquela cruz. E aquele sangue, muito mais poderoso, é que purifica hoje a minha vida, a sua vida e a vida de todos aqueles que reconhecem o seu estado. Nós já fomos lavados e remidos no sangue de Jesus. Prossigamos e temos que anunciar para que outras pessoas também recebam essa palavra e também sejam purificados do seu erro, confessando a Jesus como seu Salvador. E como vão saber disso? Se nós pregarmos isso. E por isso essa consciência, essa necessidade, essa experiência maravilhosa que Isaías teve, ele não quis guardar para ele. Ele reconheceu que ele era um homem de lábios impuros, reconheceu que habitava no meio de um povo que também tinha lábios impuros. Ele recebeu a purificação, vê, isso tocou os teus lábios, a tua culpa será removida e o teu pecado será perdoado. Sim, ele estava agora bem com Deus. Mas e os demais? Por isso, aí foi que ele ouviu a voz de Deus. Em seguida ouviu a voz do Eterno que chamava: quem hei de enviar? Quem irá por nós? Ele entendeu a responsabilidade. Ele entendeu a necessidade. Ele entendeu a perdição que estava destinada àquelas pessoas. Elas precisavam saber disso. Elas precisavam saber dessa experiência. Eles precisavam saber que ele, Isaías, não era ninguém especial e que isso era só para ele. Era personalíssimo. Não. Era para todos. E por isso ele entendeu essa palavra do Eterno, essa palavra de Deus. As pessoas, aquele povo de impuros lábios também precisa saber disso. Eu não vou trazer todos aqui. Eu trouxe Isaías para mostrar. Dei essa visão para Isaías para mostrar. Mas é preciso que alguém vá. Eu tomei a iniciativa em trazer Isaías, dar essa visão a Isaías. Mas acontece assim com todos? Não, mas a necessidade, a premência, a urgência está aí. E o que foi que Isaías falou ao que Deus falou com ele? Quem irá por nós? Ao que prontamente respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Eu entendi. Aleluia. Que eu ainda habito num povo de lábios impuros, mas eles também podem receber esse perdão, eles também podem receber essa purificação, eles também podem receber essa maravilhosa alegria, podem ter essa esperança que eu também recebi agora. Essa experiência que eu tive com Deus, todos eles podem ter. E eu preciso dizer isso a eles. Deus já tomou a iniciativa aqui com Isaías, e Deus também teve a iniciativa de enviar a Jesus. Jesus virá novamente. Não mais como Salvador, mas como juiz. Irá buscar o seu povo, irá buscar a sua igreja. Mas quem irá pelo Senhor? Quem irá pelo reino de Deus? Quem irá por Jesus? Para que muitas outras pessoas que habitam no meio de um povo de lábios impuros sejam salvas. Eu e você. Essa mensagem ecoe profundamente no seu coração. Busque a presença de Deus preocupado com você. E quanto maior for o reconhecimento do seu estado, menos tempo você vai ter de pensar nos outros, falar dos outros, julgar os outros. Muito mais tempo você vai dedicar a que você busque a presença de Deus, buscando o perdão de Deus, buscando a santidade de Deus, a santificação do Senhor na sua vida. E ao mesmo tempo clamar pela salvação das pessoas, clamar pela salvação
das pessoas que não conhecem ainda a Jesus, e clamar também pelas necessidades, não apenas do povo em geral, mas do povo de Deus. Porque o intercessor, ele só ora se aquilo estiver realmente presente no seu coração. Isso não é um mero ritual. Da mesma maneira como pregar o Evangelho também não é um ritual. É algo que é muito além disso. Devemos ser movidos por esse sentimento de urgência, de necessidade, como se a vida de todos, na verdade, dependesse de mim e de você. Não porque nós salvamos, não, de forma alguma, mas porque elas precisam ouvir falar de Jesus. Que eu faça isso cada dia. Que você, querido irmão, querida irmã, faça isso cada dia. Cada dia apresente alguém no altar de Deus, clamando pela salvação desta pessoa. Para que todos vejam e para que todos saibam que Ele transforma, que Jesus está vivo e que Ele é a única esperança. Que o Senhor, assim, nos abençoe, nos dê força, nos fortaleça, nos anime, nos santifique, para levarmos esta tarefa, levarmos esse trabalho, para cumprirmos este encargo com alegria, com singeleza no coração, mas com o poder do Espírito Santo em nossas vidas, para sermos efetivamente bons servos de Deus. Servos bons e fiéis, que é o que nós esperamos ouvir do Senhor quando lá estivermos. Que o Senhor assim nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.